Dito isso, vamos ao debate. Neste primeiro bloco tenho comigo hoje o Zé Eduardo Cardoso e o Armando de Matos Júnior. Armando, boa tarde, bem-vindo a esse primeiro bloco. Vou começar por você. O silêncio de Mauro Cid pode ser considerado confissão de culpa? Boa tarde a todos, boa tarde especial também ao nosso ministro, a quem tenho muita estima. Vamos deixar claro ao telespectador, porque num primeiro momento, como foi dito, ele foi convocado como testemunha. E a testemunha, pelo Código de Processo Penal, tem a obrigação de depor, exceto aquelas pessoas que, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, o irmão, não são obrigadas a prestar compromisso, ou seja, falam, mas não prestam compromisso. Traduzindo, se mentirem, não serão processadas pelo crime de falso. Ele, como está sendo investigado em outro procedimento, a defesa dele entendeu o seguinte: caso ele falasse aqui, atrapalharia no outro processo. Então ele conseguiu, na Corte Superior, uma ordem de habeas corpus, entendo eu, muito certa, da ministra Carmen Lúcia, autorizando que ele não falasse nada hoje, mesmo que na condição de testemunha. Por quê? Atrapalharia de forma objetiva o processo que ele vai responder, não só fora da justiça militar, mas na justiça castrense também. E entendo que essa ordem foi muito clara e foi muito certeira. Então, só para deixar isso em um primeiro momento ao telespectador. Com relação ao que aconteceu hoje nos trabalhos, me parece, em primeiro lugar, o depoimento dele poderia ter sido feito via remota, como nós estamos fazendo aqui o programa, eu e o colega José Eduardo Martins Cardoso. Então, isso poderia ser feito, mas eles gostariam, como de fato isso aconteceu, trazê-lo à sala, ao plenário, para que ele falasse e gerasse aquela comoção toda. E ele, muito articulado, quedou-se inerte e respondeu apenas que não falaria, porque essa fala poderia atrapalhar em outro processo. Então, entendo, é um direito constitucional dele, por mais que os deputados e senadores e alguns telespectadores não tenham gostado, mas é um direito constitucional muito comum, isso no Poder Judiciário ou mesmo em delegacias de polícia, tanto o delegado como o juiz, ele adverte: o senhor quer falar? Não quer falar? Não quero falar, vou usar o direito constitucional de não falar. A única coisa diferente é que, como ele veio como testemunha, teria a obrigação. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso poderia atrapalhá-lo em outro processo e essa ordem de habeas corpus, direito dele, fazer uso, e foi feito. É isso. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, o silêncio de Mauro Cid pode ser considerado uma confissão de culpa? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Armando. Eu concordo integralmente com a análise do doutor Armando. Na verdade, eu acredito que todos esses fatos que estão sendo investigados em relação ao senhor Mauro Cid, eles guardam uma conexão intrínseca. A própria questão das vacinas tem a ver com o porquê que isto foi feito, a saída do presidente do país, a articulação de um golpe, etc. Então, sendo fatos conexos, de certa forma, acredito a CPI estava tentando dar uma ajeitadinha para chamá-lo como testemunha, justamente para que ele não pudesse faltar com a verdade. Nós já tínhamos até dito isso aqui anteriormente, Luciano, em outro programa, quando nós falávamos que se a defesa dele entendesse que deveria ficar em silêncio, e eu achava que ia acontecer isso, a defesa impetraria um habeas corpus. Foi o que foi feito. A decisão da ministra Carmen Lúcia é rigorosamente correta, ou seja, ele, no caso, ele comparece sim diante desses fatos conexos como investigado, e tem todo o direito de calar. Juridicamente é absolutamente correto, indiscutível. O que se pode discutir é a dimensão política desse silêncio. Eu acredito que a situação não está confortável para o depoente. Realmente, a quantidade de situações que existem em relação a ele, as mensagens, a minuta do decreto golpista, as mensagens da sua esposa, os deixam numa situação muito difícil. Eu não sei como ele vai poder apresentar uma tese de defesa de maneira a se isentar de tudo aquilo que ele é acusado hoje. E mais ainda, na medida em que ele silencia, e é correto que ele o fato do ponto de vista constitucional, do ponto de vista político, aponta-se cada vez mais uma possibilidade de ele estar acobertando o mandante.
que seria Jair Bolsonaro. Ou seja, esta é uma situação que as provas parecem cada vez mais caracterizar e, portanto, eu pensando, Luciano, Amanda, e eu tenho esse hábito, né? A gente que é advogado tem esse hábito de pensar, o que eu faria se fosse advogado do Cid? A impressão que eu teria, doutor Amanda, é que o único caminho que lhe resta para não tomar uma pesada sanção nas diversas situações é tentar negociar uma delação premiada. E se ele for negociar uma delação premiada, como a própria mudança dos seus advogados naquele momento já sugeria esta possibilidade, ele, obviamente, não falaria nada hoje. Ou seja, ele teria que ficar em absoluto silêncio no dia de hoje para, então, a partir de um acordo com a Polícia Federal ou com o Ministério Público, tentar encontrar alguma saída. Uma negociação de uma delação premiada feita pelo Mauro Cid pode ser a saída melhor que a defesa dele encontre. Mas para o presidente Jair Bolsonaro, a probabilidade é que será muito, mas muito desastrosa. Então, esse é o quadro que está colocado como pano de fundo dessa comissão parlamentar de inquérito, que irá, obviamente, será acompanhada por todos os nossos telespectadores ainda durante a tarde. Objetivamente, em uma palavra, sim ou não, existe então a indicação, é o que o Zé está colocando agora, que esse silêncio dele hoje pode ser o início já de uma negociação para uma delação premiada? Zé? Olha, eu não sei, né? Pode ser e pode não ser. Aqui nós estamos num exercício de futurologia. Eu fico pensando, é um ato que a gente tem, né? Porque, no fundo, o advogado sempre se coloca, mesmo que ele não esteja na causa, ele fala, o que eu faria nesse lugar? Até um treinamento para a gente. E eu fico pensando, fosse o advogado do Mauro Cid, que estratégia eu teria diante desta grande confusão que ele se meteu com esse conjunto de provas realmente muito pesado? Eu acredito que na impossibilidade, e acho que ela existe, de ele construir uma saída que lhe poupasse da configuração de um ilícito, acho isso quase impossível, o caminho seria a delação premiada. Será que ele vai fazer isso? Não. Armando. Olha, meu entendimento diverge, em que pese respeitar, porque tecnicamente seria esse o caminho, perfeito. Mas temos um detalhe a ser considerado. Ele é militar de carreira, de uma patente razoável, 20 e poucos anos já de serviço militar, e ficava ao lado do ex-presidente da República. Eu entendo que pelo perfil dele de militar, até pela conduta hoje dele, na audiência e tal, ele não fará colaboração premiada. O entendimento meu, posso estar aqui redondamente enganado, isso pode mudar nos próximos dias. Mas pelo perfil de militar, por ser ajudante de ordem do presidente, do ex-presidente da República Federativa do Brasil, eu entendo que ele não fará colaboração, porque talvez resolvesse em parte o lado dele, mas ele de forma assim sepultaria o nome dele dentro das Forças Armadas. Esse é o meu entendimento, como eu disse, posso estar equivocado.